senhor. Então, muito boa noite. O meu nome é Fernando Belo, para aqueles que ainda não me conhecem, e vamos fazer hoje aqui um webinar sobre diodos e transistores. Então, antes de começar, é importante falar daquilo que compõe os diodos e os transistores. Os diodos e os transistores são compostos por semicondutores, material semicondutor. O que é um material semicondutor? É um material que, na tabela periódica dos elementos, se encontra entre os condutores e os isolantes. Normalmente são materiais com 4 átomos na última camada e que nem são fáceis nem difíceis de soltar esses átomos para depois poderem ir-se juntar a outras substâncias e poderem polarizar, digamos assim, essas mesmas substâncias. Então, podemos dizer que um dispositivo semicondutor um material semicondutor, perdão, é um material que tem 4 átomos na última camada, que é a camada de valência do átomo. E tem 4 eletrões, perdão, não são 4 átomos, 4 eletrões, peço desculpa. 4 eletrões na camada de valência do átomo. Eletrões esses que podem saltar, entre aspas, para outros átomos ou então juntarem-se a esses eletrões mais eletrões que venham de outros átomos. Portanto, não átomos, mas eletrões. Peço desculpa por este lapso. Às vezes vamos aqui embalados no discurso e acontece. Então, para começar do início, material semicondutor, material cuja camada de valência dos átomos tem 4 eletrões. Material condutor normalmente tem 8 eletrões e material isolante normalmente tem ou nenhum ou um eletrão na camada de valência, que é a última camada do átomo. Então, os dispositivos semicondutores mais utilizados no mercado são precisamente os diodos e os transistores e normalmente são compostos por 2 materiais, ou germânio, o que cada vez acontece menos porque o germânio não é muito abundante e é caro, ou então por silício, sendo que o silício é nada mais, nada menos do que areia. E essa areia é a segunda substância, o silício, é a segunda substância mais abundante do nosso planeta, logo a seguir ao oxigênio. Portanto, daí, aqui na tabela periódica que vos apresento, estarem destacados o silício e o germânio como elementos semicondutores mais utilizados. Então, podemos dizer que há 2 tipos principais de materiais semicondutores utilizados, quer na informática, quer na eletrónica. Esses dispositivos são o diodo e o transistor. Além disso, também uma terceira utilização, que são os dispositivos fotossensíveis, que não vamos focar aqui muito hoje, e vamos apenas focar-nos no diodo e no transistor. Então, em primeiro lugar, vamos falar do diodo. O diodo é composto por 2 camadas. Camadas essas que são denominadas por letras. Uma letra P e uma letra N. Normalmente o P é associado ao positivo e o N ao negativo. O que é que esta junção vai fazer? Vai criar ou vai colocar o diodo como a sua funcionalidade ou a sua função básica, permitir o fluxo de corrente em apenas um sentido, sendo esse sentido o da polarização direta, do mais para menos, ou seja, do positivo para o negativo. Essa é, então, é o conceito base de um diodo, é junção P e N, 2 camadas, e que permite o fluxo de corrente num sentido, normalmente, de polarização direta. Tem aqui nas imagens alguns exemplos de diodos, por exemplo, também um LED. O LED também é um diodo que emite luz. Depois temos vários tipos de diodos que são utilizados na eletrónica e na informática. Não sei se tem alguma dúvida até agora.
Parece que não, então, sim senhor, muito obrigado. O João, o Paulo também não, a Maria também não, o Gonçalo, ok, muito obrigado. Então, como funciona um diodo? Esta é uma questão que é uma das questões que hoje queremos aqui então explicar. Para criar um diodo, já vimos que juntamos duas camadas, uma P e uma N. A P fica com excesso de lacunas e o N com excesso de eletrões. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a migração faz-se do negativo para o positivo. E o que é que salta, entre aspas, de um lado para o outro? Saltam os eletrões para as lacunas. Vamos imaginar que um átomo tem espaços vazios. Esses espaços vazios são as lacunas. E os eletrões vão preencher essas lacunas. Então, ao haver essa migração de eletrões para as lacunas até haver um equilíbrio, podemos dizer que é a forma como funciona o diodo. Eu quero mostrar aqui um esquema. Este esquema que tem aqui precisamente simbolizado por uma cor os eletrões, por outra cor as lacunas, e há excesso de eletrões de um lado e excesso de lacunas do outro. O que acontece é que quando se dá o equilíbrio aqui no meio, que é a chamada camada de depleção, quando se dá esse equilíbrio aqui no meio, então podemos dizer que está formada a camada de depleção de um diodo. Porquê? Porque equilibrou-se na junção o número de lacunas com o número de eletrões. Isto que aqui está representado nesta figura chama-se a formação da camada de depleção. Então, o que é a formação da camada de depleção? É criar um equilíbrio na região onde se junta P com N e não há portadores em maioria, ou seja, nem eletrões livres, nem lacunas livres. Esta camada impede então que se gere um equilíbrio completo de um lado para o outro. Se repararem, quando a camada se equilibra, mesmo assim fica desequilibrado de um lado para o outro, e não havendo equilíbrio total, podemos dizer então que a camada de depleção funciona como uma zona morta, como uma zona que já não permite a passagem de corrente elétrica. Ou seja, quando se forma a camada de depleção, deixamos de ter a passagem da corrente elétrica por causa desta mesma zona morta que aqui está. Então, se submetermos o diodo a uma tensão, ou seja, se colocarmos os terminais de bateria nos terminais do diodo, ligamos o terminal negativo ao pino N do diodo e o terminal positivo ao pino P do diodo. O que é que acontece? O N, como tem excesso de eletrões, vai receber ainda mais eletrões, e o P, que tem excesso de lacunas, vai receber ainda mais lacunas. Acontecendo o quê? E é isto que está aqui escrito, para depois vocês ficarem com isso, e o que acontece é isto. É um fluxo de corrente elétrica, ou seja, os eletrões vão de N- para P+, e vão saindo lacunas de um lado e eletrões do outro. O que é que acontece? Acontece um fluxo de corrente elétrica. Então, rompendo a camada e encontrando lacunas no lado P, sendo ainda atraídos pelo polo positivo da fonte, porque os eletrões têm carga negativa, são atraídos pelo polo positivo da fonte e ficam com carga positiva e começam a andar. Esse andamento, entre aspas, dos eletrões é aquilo que nós chamamos a corrente elétrica. Então, é dessa forma que se gera a corrente elétrica. E o semicondutor que temos aqui, do diodo, passa a comportar-se como um condutor. Quando
isto acontece quando N vai para P. Então, quando N vai para P, acontece o que está aqui, que eu acabei de explicar e está aqui resumido neste pequeno slide. E o que temos de ter em atenção é que normalmente, para que isto aconteça, a tensão tem que ser maior do que 0,7 volts, sendo que este 0,7 volts é o valor no qual se forma a tal camada de depleção, e acima deste valor é que a camada de depleção de um diodo de silício pode ser furado. Então, se quisermos inverter a polaridade para ver o que é que acontece, ligamos o positivo a N e o negativo a P. O que é que acontece? Acontece que os eletrões são atraídos, portanto, pelo lado positivo e as lacunas pelo lado negativo. Neste caso, as lacunas estão aqui simbolizadas a vermelho e os eletrões a preto. Como os eletrões já estão no lado negativo e as lacunas do lado positivo e está formada a camada de depleção, não há o rompimento da barreira. Como não há o rompimento da barreira, o que acontece é que o diodo passa a comportar-se como um interruptor fechado, como um isolante. Perceberam? Só falta o Gonçalo. Gonçalo, percebeu? O do Celino também percebeu? Presumo então que sim. O que é que podemos fazer aqui? Podemos então voltar atrás só para refrescar o que eu disse. Só aqui buscar o esquema e, se repararem, quando vamos de menos para mais, os eletrões conseguem furar a barreira de depleção na polarização direta. Quando vamos de mais para menos, na polarização inversa, o que acontece é que, criada a barreira de depleção, como o mais está do lado já das lacunas e o menos do lado dos eletrões, ele não consegue furar, não consegue romper a barreira, logo não há corrente elétrica e comporta-se como um interruptor. Então, os portadores maioritários de cada lado ficam isolados e o semicondutor, que é a composição do diodo, passa a comportar-se como um isolante, como um interruptor fechado, que é o que está aqui neste slide, precisamente escrito. Depois eu vou partilhar este ficheiro, este PowerPoint convosco, portanto não tenham problemas, eu vou colocar este PowerPoint no vosso campus, em princípio entre amanhã e depois, portanto não fiquem preocupados. Transistores são o elemento seguinte aos diodos. Enquanto os diodos são compostos por duas camadas, os transistores são formados por três camadas. Os diodos são PN e os transistores podem ter P ao meio ou N ao meio e depois nas pontas o inverso, ou seja, PNP ou NPN, dependendo daquilo que os fabricantes assim decidirem. O que é que nós temos? Teremos três pinos, cada um desses pinos vai ligar precisamente a uma destas camadas PN ou P ou NPN. Portanto, e como é que se chamam? Chamam-se a estes três pontos, chamamos a base, que é a que está no meio, e aos outros das pontas o emissor e o coletor. Emissor, como está bom de ver, porque emite, coletor,
porque vai colecionar, vai recolher, vai guardar os resultados. E a base está no meio entre o emissor e o coletor. Como é que os transistores funcionam? Funcionam como um amplificador de corrente, no caso da corrente ser alta, ou como um interruptor de corrente, se a corrente estiver próxima de zero. Então, temos duas funções base para transistores: amplificador ou interruptor. Como podem ver, os tamanhos dos transistores, aqui pela fita métrica que está colocada neste slide, podem ver que oscilam desde estes mais pequenos até aqui aos maiores, que podem ficar com cerca de 4,5 cm, mais coisa, menos coisa. Estes são os transistores utilizados na eletrónica manual, digamos assim, porque depois há transistores na microeletrónica e na nanoeletrónica que são vistos apenas a microscópio. Por exemplo, os CPUs são compostos por milhões destes transistores, alguns por milhares de milhões de transistores. Portanto, são miniaturizados até a um limite de nano. Portanto, são 10 vezes elevado a menos 9. Dá qualquer coisa como 1 bilhão de zeros a seguir à vírgula até chegarmos ao 1. Portanto, será 0,901 a parte de 1 milímetro. Portanto, só para terem noção do que é possível miniaturizar os transistores. Então, como eu estava a dizer, os transistores são formados por uma inserção de um semicondutor P entre 2N ou então 2P com um N no meio. Base, emissor e coletor, e funcionam ou como amplificador ou como interruptor. Quando nós polarizamos diretamente um diodo, ele vai conduzir eletricidade. O transistor vai trazer a possibilidade de controlar essa eletricidade e a forma como ela é conduzida. Então, quando acrescentamos a tal camada adicional a um diodo, na realidade o que estamos a criar é um transistor. E fazemos, neste caso, aquilo que se chama uma sanduíche. Ou pomos N ao meio ou P ao meio. Então temos aqui um exemplo daquilo que eu estava a falar. Aqui, a primeira camada é uma camada P e tem uma largura média que está fortemente dopada. O que é que quer dizer fortemente dopada? Quer dizer que tem muitos átomos trivalentes, ou seja, tem é uma boa fornecedora de cargas positivas. Então, aqui temos o emissor. A camada central, que é uma camada mais fininha, tem uma dopagem média, ou seja, ela não é um grande obstáculo para a passagem dos eletrões, então chamamos-la de base. E a camada da direita, que é muito maior, é fracamente dopada, ou seja, tem poucos eletrões em relação às lacunas e vai receber os eletrões que vêm do emissor, atravessam a base e vão para o coletor, que é assim que se chama o coletor. Seria emissor, base e coletor. Então, o que está aqui escrito é precisamente o que eu acabei de explicar. E como é que isto funciona? Para que o transistor funcione, colocamos uma bateria, ou seja, uma fonte de energia entre o emissor e a base. A polarização será direta se ligarmos o terminal negativo ao emissor e o positivo à base. Então, far-se-á uma polarização direta. Se ligarmos ao contrário, então far-se-á uma polarização inversa. Tal e qual como no caso do diodo, a polarização direta vai fazer com que o emissor e a base se comportem como condutores e
cá está, polarização direta. De menos para mais. O circuito faz-se de menos para mais. Perceberam a polarização direta do transistor? Manuel, Maria, Paulo, Gonçalo, sim senhor. Do Celino também, muito obrigado. Então, o que é que acontece aqui? O que acontece é que podemos ter esta polarização direta apenas entre a base e o emissor, mas também podemos, no caso, dependendo dos terminais onde estão aqui aplicadas a bateria, se repararem, já vamos aqui ao lado do coletor, de menos para mais, e a corrente circula entre os três elementos do transistor, funcionando como o tal ou amplificador ou regulador, dependendo depois da forma como o transistor é montado em conjunto com os outros componentes. Então, na polarização emissor-base, que é aquele esquema que nós vimos primeiro, os eletrões vão para a base atraídos pelo polo positivo da bateria. Mas o coletor, que é maior e tem a energia que vem do polo negativo, também vai exercer uma atração maior sobre os eletrões. Como a base é fininha, ele pode fluir e o que é que acontece? Acontece isto que aqui está. Eles passam também do coletor e dirigem-se para o coletor. Então, é o que está aqui escrito, não vale a pena estar a ver novamente, porque já foi explicado. E aqui, neste ponto, já temos amplificação. Amplificação porquê? Porque se nós aumentarmos a corrente no emissor base, haverá também aumento de corrente no coletor. O que é a corrente? Muito simples. Então voltamos aqui atrás. A corrente é este fluxo de eletrões que nós estamos a ver. Se aumentarmos a corrente aqui, ou seja, se aumentarmos o número de eletrões que passam entre o emissor e a base, como a camada de depleção vai ser perfurada com maior facilidade porque há mais eletrões, também aumenta a corrente no coletor. Então, amplifica a corrente no coletor. Funciona como amplificador. É, julgo eu, fácil de compreender o porquê de dizermos que há essa amplificação. Então, aumentamos a corrente no emissor base e aumentamos também, por conseguinte, no coletor. Podemos controlar a corrente vinda desse emissor para o coletor atuando sobre a base. Ou seja, se eu regular a corrente da base com um regulador, vou automaticamente controlar a corrente também que está a sair para o coletor. Então, introduzindo aqui reguladores, podemos controlar as correntes entre o emissor e a base, o emissor e o coletor, e a base e o coletor. Portanto, e aí já estamos a trabalhar como regulador e como amplificador em simultâneo. Ah? Perceberam? Sim, senhor. Então, esta análise que eu mostrei aqui, com estas figuras, é de PNP, ou seja, transistor com duas pastilhas P positivas e uma pastilha N negativa na base. E funciona desta forma. Se quisermos ver um NPN, que é o seu inverso, basta inverter a sanduíche, ou seja, colocamos uma N em cada ponta. Já agora vou só mostrar aqui, voltar atrás. Aqui está P, aqui está P, aqui está N. Como podem ver, P porque tem mais vermelho, é o positivo, e N porque tem mais preto, que são os eletrões que são negativos. Então, se nós virmos que, com atenção,
PNP. Mais positivo, mais negativo, PNP. Com negativo e positivo aqui a polarizar diretamente. Se invertêssemos e aqui fosse mais eletrões, mais preto, e aqui mais vermelho, mais lacunas, e aqui novamente mais eletrões, inverteríamos também, eventualmente, aqui a corrente ou não, mas ele funciona de forma oposta. Se não invertêssemos a corrente e se mudarmos aqui para NPN, o fluxo vai dar-se no outro sentido. Vai dar-se no sentido do coletor para o emissor. Se invertermos novamente aqui, já vai dar-se outra vez do emissor para o coletor. Ou seja, mediante o tipo de polarização, o transistor vai se comportar de uma determinada forma. Perceberam todos? Sim, senhor. Então, vamos aqui avançar e vamos só falar muito brevemente dos dispositivos fotossensíveis, apesar de não ser esse o objetivo de hoje. Sobre os diodos e os transistores está visto, era isto que eu queria transmitir hoje. Só para terminarmos, uma notazinha sobre os fotossensíveis. Fotossensíveis dividem-se em células fotocondutivas, que conduzem energia através da luz, fotorresistências, fazem resistência à luz, fotodiodos, ou seja, são os chamados diodos que são sensíveis à luz, fototransistores e células fotovoltaicas. Estas são as mais utilizadas. As células fotovoltaicas, por exemplo, naqueles interruptores que nós mexemos a mão e ele acende ou apaga. Isso é uma célula fotovoltaica, é um dispositivo fotossensível. Então, os dispositivos fotossensíveis dividem-se em fotocondutivas, fotorresistências, fotodiodos, fototransistores e células fotovoltaicas, que são as mais utilizadas. Só como nota, apesar de não fazer parte, nestas células fotocondutivas, quando o fluxo luminoso incide sobre um material semicondutor, os fotões, que também têm carga elétrica, fornecem aos elétrões, uma energia suficiente para que se rompam as ligações entre os elétrões e as lacunas. E então aí há deslocação de elétrões à corrente elétrica. O que acontece é um aumento de condutividade do semicondutor e é conhecido este aumento como fotocondutividade. Não sei se fica alguma dúvida, se tem alguma questão que queiram colocar. Sim, senhor. Só falta o do Celino. Do Celino, tem alguma dúvida? Sim, senhor. Então, nesse caso, como nenhum dos assistentes tem dúvidas, despeço-me. Espero que tenham gostado deste webinar. Meu nome é Fernando Belo, sou o vosso tutor. Qualquer questão, coloquem-me. Este PowerPoint vai ficar disponível no vosso campus nos próximos dias e despeço-me com um abraço. Segunda-feira que vem não há webinar, há uma masterclass aqui no centro de Lisboa, portanto no Centro Formativo de Lisboa, aqui na Rua da Estefânia, onde eu vou estar presencialmente e quem quiser pode inscrever-se, vir aqui até ao centro de Lisboa e eu vou fazer uma masterclass sobre sistemas numéricos e conversões entre sistemas numéricos. Despeço-me, um grande abraço e em webinar até daqui a 15 dias, presencialmente até para a semana aqui no centro de Lisboa. Um grande abraço e até à próxima.